Quem não conhece o cantor famoso Bruce Springsteen? Ele fez muito sucesso na década de 80, 70, 80. Até hoje faz muito sucesso, mas por trás de uma grande fama tem sempre algo obscuro por trás. Esse é o filme Springsteen, Salve-me do Desconhecido. Vamos lá? Quem não lembra da música Born in the USA, que foi uma música muito famosa do Springsteen, e ela faz parte desse disco Nebraska, e o filme vai contar esse momento, da época que ele estava compondo esse disco. A jornada de Bruce Springsteen na criação do seu álbum Nebraska em 1982, que surgiu enquanto ele gravava Born in the USA com a E Street Band. Esse filme ele é baseado no livro do Warren Zane, e conta essa história do Bruce Springsteen que a gente nunca imaginou que tivesse ocorrido. O que acontece? Springsteen, quando estava escrevendo o disco Nebraska, ele estava passando por uma depressão muito grande e o filme quer falar sobre isso. Então, como eu falei, né, por trás de um grande ator tem sempre um lado obscuro. E aí vai contando um pouco da sua infância, o que eu achei interessante também, essa questão da edição, quando está mostrando a infância dele, se passa em preto e branco, e a atualidade ali no momento que ele está querendo mostrar. E aí aborda esse tema que é muito difícil de um pai alcoolista, o pai dele então bebia demais, e ele até fala, né, para todo mundo que o pai dele nunca falou que amava ele. E ele tem um conflito muito grande com esse pai. Então é um pai que brigava com a mãe, que batia na mãe. Não foi falado detalhado assim, mas parece que ele batia no menino também. E ele foi aí seguir sua carreira, nunca, até esse período aí que mostra, ele tem até dificuldade de se relacionar, seja com amigos, seja com mulheres, por conta dessa coisa dele nunca ter superado o seu trauma, de nunca ter trabalhado o seu trauma. Então ele chega num momento muito difícil da vida dele, e aí ele vai escrever as músicas, ele escreve melancolicamente, então são músicas muito difíceis, são músicas depressivas, e ele quer que seja dessa forma, ele quer expressar a depressão dele para o mundo. Porque aí quando ele manda a fita pro produtor dele, fala, ó, a música é tal, tal, aí ele fala, vamos fazer assim, assim, assado. Não, eu quero que ela seja dessa forma que eu escrevi. Seja melancólica, seja triste, porque eu quero que o mundo saiba pelo que eu tô passando. E aí ele acabou criando esse disco Nebraska e ele falou que não queria divulgação, propaganda, aquela coisa toda em cima do disco. Queria apenas lançar e esperar a reação das pessoas. Dando uma pausa na nossa crítica, eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal Termômetro Nerd. Vocês são parte fundamental do canal e fazem ele crescer todos os dias. No nosso clube, os benefícios são dignos de cena pós-crédito. Aqui você tem vantagens exclusivas e conteúdos especiais. Você quer ver o seu nome aqui no vídeo também? É só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e venha fazer parte dessa história. Jeremy Allen White no papel de Springsteen tá perfeito. Esse ator é maravilhoso, tá? Quer conhecer um pouco da história dele, da carreira dele? Ele faz a série The Bear, o Urso, e ele já ganhou várias premiações por conta da sua atuação. E aqui não é diferente, ele é maravilhoso, ele consegue aí ser aquele cara simplesmente que se dedica de corpo e alma pro trabalho, traz toda a emotividade, toda a perfeição que existe e né, curiosidades, ele mesmo que canta no filme. Então aqui não é dublagem não, tá? A vozinha que vocês vão ouvir no filme é do próprio Jeremy. No filme tem a personagem Faye Romano, que é um par romântico ali no momento da vida do Springsteen, mas ela na verdade não foi real, não existiu essa pessoa, mas o diretor quis trazer essa personagem para mostrar um pouco dessa questão do conflito amoroso na vida dele. E ela é interpretada pela Odessa Young, que também é uma atriz maravilhosa, muito boa também. E eles têm momentos muito difíceis, porque ela tá ali apaixonada por ele, mas ele não quer ter um relacionamento sério, porque ele não tá dando conta nem dele, né? E ele é muito honesto, o que eu achei bacana foi nisso, né? Porque o filme mostrou que, assim, apesar dela ser um personagem fictício, ele mostrou que ele não era capaz naquele momento de se envolver com ninguém, de estar bem com ninguém, porque ele não estava bem com ele mesmo. E é muito complicado, né, pensar que é uma pessoa que tem uma carreira
tão boa quanto ele teve e estar na situação que ele estava, né? Então, a partir do momento que ele procurou ajuda, que ele procurou profissionais para trabalhar esse trauma dele, a depressão dele, a vida dele deu uma deslanchada. E curiosidades também, o Springsteen participou da produção do filme, então assim, é 100% aprovado por ele, porque tem muitos filmes que eles fazem aí de biografia que o próprio ator não aceita, mas aqui realmente assim, ele fez parte da produção, contou um pouco da sua história, né, que também é baseado no livro. E é muito interessante para quem quer conhecer um pouco da história do cantor, que passou por maus bocados, mas em contrapartida ele conseguiu enfrentar a sua depressão, conseguiu lutar contra ela e conseguiu seguir em frente. Então, é uma biografia maravilhosa que eu super recomendo. E assim, você vai se emocionar, não tem como não se emocionar, né? Essa história da relação pai e filho, dele tentando ter o amor do pai, de ter a presença do pai na vida dele e ele não consegue. E o tempo todo ele traz isso de relance. Muitas vezes ele está compondo a música dele e ele para na porta da casa onde ele nasceu, ele morou, e fica olhando aquilo, tentando desvincular daquilo, tentando seguir em frente, mas ele não consegue. E eu acho que o diretor conseguiu trazer isso muito bem no roteiro, porque assim, essa quebra, né, dele tentando superar, mas alguma coisa puxava ele para o passado dele, para os traumas dele, e mostrando que ele tinha que trabalhar isso, que ele tinha que expressar o que ele estava sentindo, porque aquilo estava consumindo ele por dentro. E aqui, diferente de algumas biografias que conta a história toda do ator, do personagem, do cantor, aqui só vai realmente frisar nessa época que ele estava escrevendo o disco, que ele estava compondo o disco Nebraska, e um pouquinho da infância dele para mostrar pra gente o porquê que ele estava naquela situação depressiva. E o que eu achei, assim, muito corajoso da parte do próprio Springsteen deixar, né, fazer um filme sobre isso, apesar que já tem um livro, mas porque muitas vezes, assim, os atores tentam omitir certas coisas da vida deles, a questão de depressão, questão de traição, de morte, entre outras coisas, o lado negro da vida, né? E aqui não, ele deu a cara a tapa, mostrou realmente, né, o que ele passou, o que ele presenciou, o que aconteceu com ele, eu achei bem corajoso. E como o diretor ficou sabendo dessa história, de que o pai dele nunca tinha falado que amava ele usou essa história como pano de fundo para escrever, para fazer o roteiro. Então é justamente isso, mostrar esse momento da vida do Springsteen, que ele está escrevendo, compondo o disco, e essa questão da relação com o pai, com a mãe, que é muito complicada. Então, assim, eu achei maravilhoso. É um filme feito para os fãs, mas também para os não fãs, para conhecer um pouco da história do cantor, que é maravilhosa, que é muito emocionante, assim, não tem como não se emocionar. Eu saí de lá super emocionada com a história, até porque a gente sabe que depressão não é brincadeira. E mostrando justamente isso, uma pessoa que tinha praticamente tudo, né, status, poder, dinheiro, e ele não conseguia, né, seguir em frente, não conseguia estar feliz. Por quê? Por conta da depressão. Então, né, tem que ser falado, tem que ser conversado, tem que buscar tratamento realmente para a depressão. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Springsteen, Salve-me do Desconhecido, estreia dia 30 de outubro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Springsteen, Salve-me do Desconhecido, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!